Zé Cacá de cara chata, tá dançando samba lá com a Renata, tá. É preciso lembrar que a escola brasileira, durante muitos anos, conviveu com uma polêmica entre duas concepções de alfabetização. De um lado, havia uma posição de alguns professores, de alguns educadores, que defendiam uma forma de alfabetizar por meio dos métodos que chamamos de fônico e silábico. E de outro lado, sobretudo durante a vigência do construtivismo, havia aqueles professores que criticavam essa posição e defendiam um método que foi chamado de global. Esse método global partia do maior para o menor. Então, partia do texto para o parágrafo, para a palavra e segmentando para níveis menores, como a letra e a correspondência, o fonema. De modo que as escolas se dividiam entre essas duas posições e não se misturavam, ou se alfabetizava de uma forma ou de outra. Na verdade, o que se percebe hoje, depois de muitos estudos e tantos anos de alfabetização e de sucessos e de insucessos, é que os dois métodos têm aspectos positivos e aspectos negativos. Quando a escola focava apenas a questão da apropriação do sistema alfabético de escrita da língua portuguesa, deixando de lado os textos e toda a cultura na qual a criança estava inserida, havia um prejuízo. Então, era o caso daquelas frases, por exemplo, de vovô viu a uva e tantas outras de textos artificiais, de textos que não diziam respeito a uma realidade social, a uma prática social de leitura e de escrita. E, por outro lado, naquelas escolas em que predominava um gosto e uma tendência para o texto e para o contexto, quase não havia, por sua vez, um trabalho sistematizado que focasse as regularidades da língua, as questões ortográficas, notacionais e, sobretudo, as questões próprias da alfabetização, ou seja, a relação entre os grafemas e os fonemas, letra e som. O que as posições mais modernas sobre esse assunto vêm definindo, vêm colocando para professores, educadores, em modo geral, é que é possível perfeitamente buscar um meio termo. Ou seja, a criança, mesmo antes de entrar na escola, ela já faz parte de uma cultura, ela está inserida numa cultura, e uma cultura que é basicamente letrada. Em sua casa, por exemplo, ela vê a mãe escrevendo um bilhete para o pai, ela vê no refrigerante uma marca, ela vê letras dessa marca do refrigerante, ela vê no letreiro do ônibus algumas letras que ela reconhece, né, o número, eventualmente, do ônibus que leva até o seu bairro, ela percebe um número, né? Então ela já tem um contato com uma cultura letrada. E quando ela entra na escola e tem contato com um conjunto de gêneros textuais, como as cantigas, as parlendas, os trava-línguas, os contos maravilhosos, as fábulas, os poemas, as quadrinhas, esse trabalho de letramento continua. Ora, por que então a escola vem separando o processo de alfabetização do processo de letramento? Ou seja, não seria possível fazer um trabalho de alfabetização, um trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita da língua, partindo dos textos que servem também para o letramento? Esta é a posição dos documentos oficiais do MEC, tanto dos PCN quanto do Proletramento, que é, aliás, um documento no qual nós nos apoiamos muito para escrever português linguagens. Então, nós entendemos que a criança, quando vem à escola, ela dá continuidade a um trabalho de letramento que ela já vinha desenvolvendo dentro do seio da família e da sociedade como um todo, e em contato com outros textos, com outros gêneros, com atividades que o professor estimula, como, por exemplo, ouvir cantigas, cantar músicas de roda, declamar poemas, produzir poemas, ter contato com brincadeiras, com jogos, ler e escutar fábulas, contos maravilhosos. Esse trabalho tem continuidade e dentro dele é perfeitamente possível empreender também um trabalho de alfabetização. É muito importante nesta fase escolar da criança e da vida dela,
não deixarmos de lado o espírito lúdico, o espírito da brincadeira. Nós ficamos muito interessados nessa questão e preocupados com ela, de modo que o primeiro e o segundo anos, que são os anos voltados para a alfabetização, tivessem a leveza necessária para que a criança não se sentisse numa escola presa naquele sentido tradicional de trabalhar, 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 mas para que o trabalho de letramento, de alfabetização, tivessem a mesma leveza com que ela brinca com os amigos na hora do intervalo, na rua, com a família em casa. E é esse o espírito que empreendemos para a obra como um todo. De modo que a criança, brincando com jogos, ouvindo músicas, cantando músicas, são feitas a partir daí atividades de reflexão em torno do sistema alfabético da língua. A criança levanta hipóteses sobre a escrita de algumas palavras, sobre seu próprio nome, sobre os nomes dos colegas, e tudo isso é levado também para uma produção de texto que resulta em alguns projetos.